Olá! Em sua primeira visita oficial aos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro será recebido hoje por Donald Trump na Casa Branca. Bolsonaro e a comitiva de ministros e assessores desembarcaram domingo em Washington. Eles retornam para Brasília nesta noite. No início desta madrugada, Bolsonaro concedeu entrevista ao canal Fox News e disse querer que a Venezuela volte à democracia e que o Brasil é o país mais interessado em pôr fim ao governo de Nicolás Maduro. Representantes dos governos do Brasil e dos Estados Unidos assinaram um acordo de salvaguardas tecnológicas para permitir o uso comercial do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. A Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, volta a receber alunos nesta terça-feira em atividades de acolhimento. Os pais e outros convidados dos estudantes também serão recebidos. Ainda não há data definida para o retorno às aulas. O local foi alvo de ataque por 2 rapazes armados que matou 10 pessoas na última quarta-feira, dia 13. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou ontem à noite, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, que a reforma da Previdência será votada e que estará aprovada no Senado até o recesso parlamentar em 17 de julho. O Diário Oficial da União publicou o decreto que dispensa a exigência de visto de entrada no Brasil de cidadãos dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão. A isenção começa a vigorar em 90 dias. O governo afirma que essa forma inédita torna menos burocrático e trabalhoso pessoas desses países fazerem turismo no Brasil. Com a medida, o Brasil abre mão do princípio da reciprocidade, pelo qual esses países também aboliriam a necessidade do visto. Mas os brasileiros vão continuar precisando dele. E agora você confere destaques dos principais jornais do país nesta terça-feira. Jornal O Globo: Bolsonaro propõe aliança com os Estados Unidos e se compara a Trump. No primeiro discurso público na viagem aos Estados Unidos, na Câmara de Comércio em Washington, o presidente Jair Bolsonaro propôs aliança política e econômica ao país e se comparou a Donald Trump. Quando ele começou a sofrer ataques da mídia e fake news, eu já os sofria há 2 anos no Brasil, afirmou sobre o colega americano. Bolsonaro disse que a união do Brasil com os Estados Unidos pode alavancar a economia e os valores que foram deixados para trás. O ministro da Economia, Paulo Guedes, teve sua fala interrompida por aplausos 2 vezes ao mencionar abertura comercial e simplificação tributária. Jornal Estado de São Paulo: Bolsonaro e generais agem para evitar divisão entre militares. Jair Bolsonaro e a cúpula das Forças Armadas tiveram de agir nos últimos dias para apaziguar os ânimos dos militares de patentes mais baixas que se sentem prejudicados pela proposta em estudo para a reestruturação da carreira. Em uma das versões que circulam entre a tropa, diz o jornal, é sugerida a criação de gratificações somente para oficiais de alta patente pela participação em cursos de habilitação militar. Bolsonaro foi às redes sociais negar privilégios. O ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, também se mobilizou e convocou os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica para discutir a estratégia de atuação a fim de acalmar os militares. Jornal Folha de São Paulo destaca: judicialização na saúde sobe 130% no país em uma década. O número de ações judiciais, diz o jornal, relacionadas à saúde no Brasil, subiu 130% de 2008 a 2017, um crescimento muito mais rápido que no volume total de processos, 50%. As ações na primeira instância foram de 41.453 para 95.752. Na segunda instância, dispararam de 2.969 para 40.658. Os processos envolvem demandas contra o SUS e os planos de saúde, requerendo novos remédios, procedimentos de alta complexidade, leitos hospitalares, consultas e medicamentos.